declaro o quanto Deus é poderoso, queridos. É tão poderoso ter um Deus tão poderoso em nós. É tão maravilhoso ter um Deus que nos ama tanto, que escolheu habitar em nós. Isso é uma honra. É uma honra. É uma honra servirmos a esse Deus. Porque quando passamos por tribulações, a gente entende que maior é o que está conosco do que está no mundo. Porque a gente entende que é preciso perseverar. Em tudo é preciso perseverar. Então nós levantamos as nossas mãos aos céus e o adoramos. E dizemos a Ele o quanto Tu és poderoso, Senhor. O quanto Tu és maravilhoso. Que honra, Pai, termos o Senhor como nosso Deus e Pai. Sabe, que seja isso. Você é filho. Você é filho. A mais alta patente que você tem é ser chamado Filho de Deus. Amém, queridos? Pode se assentar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Obrigado, Pai, porque Tu tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque quando penso em Ti, eu olho para os céus e vejo um Deus protetor que habita em mim. Sabe, queridos, hoje o tema da nossa mensagem é perseverança. E ontem, eu conversando com o nosso Pai, com Deus, e Ele falou muito comigo sobre a cultura do reino. E Deus vem falando comigo sobre cultura do reino. E antes de iniciar a ministração que o Espírito Santo me deu hoje, às 6 horas, antes de estar aqui, sabe, e nós que somos ministros do Senhor, é tão seguro nós estarmos com tudo pronto, com tudo preparado, mas sabe, a palavra tem que habitar em nós, para nós estarmos aqui e ministrarmos o que o Espírito Santo quer, porque nós somos diáconos, nós estamos aqui para servir vocês a serviço do reino. Sabe, eu estava na minha margem de segurança, e eu falando com o Senhor, a cultura do reino. E antes de eu começar a ministrar sobre perseverança, eu quero agradecer ao meu pai, a Deus, eu quero agradecer ao meu marido, que nessa conferência de fé, ele pôde me apoiar para que eu estivesse aqui mais cedo. Eu quero agradecer a Wanda, a líder do diaconato. Eu quero agradecer, sabe, Carlene, a Rafaela, a todos, sabe, a Lara, a Malu, a filha da Eva, a Evinha, ao meu pastor que me orientou numa tarefa que, Sandra, você vai estar à frente junto com Carlene e Rafa, direcionando o espírito da fé. E eu te confesso que nosso pastor, para a glória e honra do Senhor, ele nos estica. Ele não aceita que os filhos dele sejam pessoas comuns e vivam na margem. Ele sempre nos leva a estar mais profundo e dependente de Deus. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero agradecer as minhas companheiras de oração, Neidinha, Carlene, a Rafa, Socorro, sabe? Eu quero agradecer a Ruth, ao Fran, que faz parte. O Fran é o primeiro homem do nosso grupo de intercessão da igreja. E vai ser o primeiro de muitos. E de jejum em oração, que antes de estarmos à frente, sabe, antes disso eu entendi que era preciso estar orando e jejuando pela igreja. Porque, sabe, aquilo que a gente pode fazer, a gente toca para frente, mas existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Só o Senhor pode fazer por nós. E para a glória e honra do Senhor, nós tivemos palavras, sabe, direção. E uma delas foi nós estarmos no novo tempo e no novo templo. E sabe, toda vez que Deus te dá uma visão, é preciso perseverar. Porque se você não persevera, sabe, você vai ficar à beira do caminho. E sabe, eu quero, antes de começar a falar sobre a oração que Deus colocou no meu coração para que eu ministrasse hoje, foi sobre Efésios 1:17, que todos nós conhecemos. Mas uma coisa é a palavra informada e outra é a palavra revelada. Sabe, sobre Colossenses 1, onde Paulo ele entra numa profundidade tão grande, quando ele ora em Efésios e pede ao Senhor o espírito de sabedoria e conhecimento. E em Colossenses 1, ele já pede o pleno conhecimento. Olha só, Paulo quer se aprofundar mais. E Deus tem nos chamado à maturidade. E filhos maduros não ficam à margem.
Filhos maduros se aprofundam. Sabe, filhos maduros meditam tanto na palavra de Deus que eles cavam até encontrar tesouros. Sabe, queridos, e hoje o tema da nossa mensagem é perseverança. E eu quero, antes de ministrar, que fique bem claro o que é a palavra perseverança, o que significa. A palavra perseverança, definições. Em Lucas 21:19, o próprio Cristo fala assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Isso está na versão Ara. Sabe quando Jesus fala isso? Porque tempos difíceis viriam. O mundo pode estar em caos, mas nós, a igreja, vamos estar rompendo e vencendo. Sabe? E quando Jesus nos alerta isso, porque o nosso espírito foi salvo, mas a alma, mente e intelecto, ela precisa todo dia ser salva. Como é que eu salvo a minha alma, Sandra? Olha, Sandra, você aceita Jesus? Não. É renovação da mente, renovação da palavra. Você precisa estar tão alimentado da palavra, para quando o dia mau chegar, você já tem uma palavra. E quando Jesus nos alerta que é preciso nós permanecemos para que que a gente ganhe a nossa alma, é porque a gente pode perder. Pode perder. A gente pode perder. Sandra, sério? Uma vez salvo, para sempre salvo? Não caia nisso. Não caia nessa mentira. Não caia. É a mesma coisa que eu chegar aqui, dar um presente para o pastor Johnson, um computador para ele, da Apple de última geração, e ele não tem cuidado, deixa cair. A culpa vai ser minha porque ele estragou o computador? Não. Não é minha. A culpa é de quem ganhou o presente e não soube preservar. Então, sabe, que fique um alerta. A perseverança, como Jesus alerta em Lucas 21:19, é a sua perseverança que você vai ganhar a sua alma. É todo dia perseverando na palavra. É todo dia perseverando e meditando e orando e jejuando, sim. É todo dia, não abra mão, persevere. Eu digo que a fé e a perseverança são irmãs gêmeas. Sabe, porque hoje você pode estar aqui saindo empolgado, cheio de fé dessa palavra. Vê uma circunstância lá, acabou. Você acha que perseverar? Não, você não. Às vezes as pessoas pensam que perseverar é só num período de tempo. Não, é até que se manifeste aquilo que está na palavra ao seu respeito. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. E antes de entrarmos no texto, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Perseverança tem a ver com constância e estabilidade. E uma característica de uma pessoa que persevera é ela que não se desvia do seu propósito. Sabe, aquele que persevera, ele não se desvia do seu propósito. Sabe, queridos? Outro, mesmo diante das maiores pressões e sofrimentos, elas não desviam do seu propósito. E essa ministração o Senhor me deu às 18 horas do dia de hoje. 18 horas do dia de hoje. E diz que ela é o segredo por trás de toda grande conquista. Sabe? Quando você percebe alguém de sucesso, é alguém que não desistiu. Não olhou para trás, ela olhou para o alvo. Ela olhou para o seu propósito. Olha só. E o que é engraçado, que vem falando a definição de desistência. Olha só. A desistência é o alimento que sustenta todo fracasso e acompanha todos os fracassados. Fique bem gravado isso na mente de vocês, ó, e na minha. O que o Senhor falou comigo hoje às 18 horas. Sabe? Desistência é a composição genética dos derrotados. A desistência é a composição genética dos derrotados. E sabe? Quando eu venho descobrindo o meu propósito, eu tenho algo comigo. Desistir, jamais. Eu avanço para o alvo, que é Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avanço para o propósito pelo qual eu e vocês foram criados. Sabe, queridos, hoje, é bom que vocês saibam que os ministros também passam por coisas. Sabe que nós temos que decidir todo dia.
Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu nasci para vencer, eu tenho um propósito hoje. Espírito Santo, meu parceiro, o que você tem para mim hoje? Porque o Espírito Santo não pode fazer nada sem que ele não conte com você. Porque ele habita em nós. Sabe, hoje eu tive um mal-estar, e eu tive um cansaço, porque eu mudei a minha rotina. Meus filhos começaram a estudar, eu acordo às 7h, oro, 7h30 deixo a minha filha na escola, o meu filho pequeno, porque hoje eu estou sozinha em casa, minha sogra não está em casa, meu filho menor, o Natan, não quer ficar em casa, eu levo os filhos para a escola, a Esté para a escola, volto, ensino o Natan, do ensinar o Natan, eu pego, 12h30, busco a Esté, de 12h30 volto para casa, levo o Natan 1h30 para a escola, de 1h o Nivan me liga para eu buscar ele no metrô, e quando eu chego em casa, a casa está arrumada, tudo está arrumado, está aqui meu marido que não me deixa mentir, e eu arrumo tudo. E eu escolhi ser essa minha rotina. E eu peguei essa semana e falei, Senhor, estou num cansaço. E hoje, eu passei mal hoje. Não vou negar. Eu passei mal. Mas eu falei, eu escolho a cura. Eu escolho a cura. E eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo. Você precisa descansar. E nesse meu preciso descansar, eu acordei. Quando eu acordei, sabe, eu acordei 4 horas e ainda acordei sobre muito. Eu dormi umas 3 horas e acordei às 4. Eu acordei com a minha lente embaçada. E eu uso uma lente chamada esclera. O que é esclera? Ela pega a parte do olho todo branco. Alguns dizem que é prótese. Eu vou pelo lado da lente. Ela não é uma lente comum. E eu tenho 25 graus. E eu falei, Senhor, eu já tenho tudo aquilo que o Senhor me colocou, os versículos. Eu vou montar a minha mensagem. De repente, o meu olho embaça. Eu falei, vou pegar a minha lente e vou lavar. E quando eu lavei a minha lente, eu só escuto, parece que 25 graus. Quando eu tiro a lente, meu marido sabe, eu preciso colocar um produto no meu olho que é chamado ácido hialurônico para recuperar, para no dia seguinte eu conseguir usar a lente. Então, quando tira uma, a minha visão, eu não enxergo nada e fica distorcida. E o que aconteceu? A minha lente cai, parecia câmera lenta, só ouvi o barulhinho dela. Té. E meu marido tinha saído para comprar algo, e eu liguei para o meu marido, pelo amor de Deus, volta para casa, volta porque eu perdi minha lente. Univa, onde eu estou terminando de fazer uma compra e volto. E nesse terminar de fazer uma compra, era de 5 horas da tarde. Eu comecei a procurar minha lente, não via nada. Eu comecei a buscar as coisas e não via nada. E a hora ia passando, eu comecei a suar frio, orar em línguas. Espírito Santo, você é meu ajudador. Espírito Santo, onde está essa lente? Tu és o meu ajudador. Eu comecei a orar em línguas. E eu nessa, ainda de procurar a lente, eu bati a minha unha. A minha unha soltou do meu dedo. E eu senti uma dor insuportável. Aí eu sentei que nem criança, eu chorei. Criança, quando chora, chama o pai. E a mãe, quem que eu chamei? Meus pais. Meu pai, eu já liguei para ele. Aí Gessiane ainda tentou brincar comigo. A Neide, eu falei, eu conheço. A ovelha conhece. Não é a Neide. A Neide pega comigo em oração. E meu dedo chega dando que a unha arrancou. E eu, diabo, que ódio de tu. E eu orando em língua. Gente, eu ouvi a voz. Desiste, Sandra. Desiste, liga para o seu pastor. Ele vai entender para você não pregar hoje. Sandra, você não está vendo? Desiste. Burro, não sabe de nada. Desiste. Gente, eu ouvia nitidamente. Desiste. Respondendo perguntas de rema. Respondendo livro para ler. Filho para criar. Ministração. E eu... Aí falei, e comecei, eu falei, eu vou achar essa lente. Eu lembrei de Kenneth Reagan, quando Kenneth Reagan falou assim, tudo já deu certo. Falei, eu vou achar essa lente, eu vou achar a Neidinha. Sandra, ora, sabe, eu falei, eu vou ministrar hoje, nem que seja sem a lente, mas eu vou estar ali, cumprindo o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Eu não desisto, porque se uma lente me para, eu sou presa fácil para o diabo. E diabo, veja bem, você nunca vai me engolir, porque aonde eu estou você não pode chegar. Aonde você está, o diabo não pode chegar. Sabe, Senhor, eu sentei, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou montar minha ministração. Agora eu montando minha ministração. Meu Deus do céu, não está dando certo. Comecei a orar em línguas e o Senhor, chama a Ruth. E eu liguei para a Ruth.
Meu marido, a gente já tinha passado o rodo, e eu liguei, e o pastor, Sandrinha, só não joga água, chama a Ruth. Eu falei, Ruth, pega junto comigo. Eu perdi minha lente. Imagina, eu perco uma lente que é transparente, tem 25 graus. Gente, eu sem brincadeira, eu limpei a minha casa com a minha roupa. Eu limpei 1 hora procurando. A Ruth chegou na minha casa, deitou por debaixo da minha pia, pegou uma vassourinha e está aqui sua lente. Eu ouvi a voz, chama a Ruth. Queridos, se a nossa alma não está em paz, numa hora que se levanta uma tribulação, tu vai ouvir quem? A tua alma. E a Bíblia fala, aqueles que são guiados, são filhos, e filho ouve a voz do Espírito. Falei, gente, eu passei 1 hora, eu e meu marido, com lâmpada fluorescente, eu me sentia assim, açaí. A lâmpada, falei, gente, eu me sentia a própria, arrastei fogão, vê a força de Sansão em mim. Porque eu arrastei fogão, arrastei geladeira, peguei botijão. Falei, minha irmã, tá bem, o osso tá forte. Sabe, ver a força de Sansão. Eu só faltei tirar a roupa e sacudir a roupa. Mas como eu ouvi o barulho da lente, eu sabia. A Ruth veio, chegou que nem a leite, que a Ruth é toda leite. Deitou no chão. E eu falei, Ruth, eu passei o rodo, eu passei a mão. E o Espírito Santo falou, agora você vai sentar, porque eu vou falar com você. Sabe, queridos? Falei, Deus, e eu comecei, e o bom era a unha grande e a pequena. Eu estava mancando no teclado, e o Senhor falando comigo. Você não nasce, não, é uma benção. A unha de escola, quando fez assim, falei, Deus, agora Deus vai estar chegando. Enquanto eu perdi a leite no teclado, mas arrancou minha unha de acrílico. Agora, diabo, agora que eu vou mesmo. Ainda botei uns brilhos nos olhos, sabe? Porque filho de Deus é assim. Sabe quando você nasce com propósito, você não retrocede por nada. Por nada. Por nada. Sabe, toda vez que você tem um propósito, que você tem um ministério, sabe, um inferno se levanta. Foi com Paulo. Por que não vai ser conosco? Ele se levanta para você dar desculpa. E general não dá desculpa. General avança. Avança. Porque se Deus te chamou, Ele te respalda. Sabe? Diante de grande desafio, eu tenho uma palavra para essa igreja. Nós vamos para um novo templo. Porque se Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus aponta teu ministério, não fica, meu Deus, como vai ser? Eu não tenho. Gente, Deus, tu está falando para o Criador, para o Senhor que te chamou, como é que vai ser? É só confiar. E eu tinha convicção. Ou eu sem lente, ou eu de lente, eu vou ministrar. Eu vou ministrar, porque eu tenho um Pai que enviou o próprio Espírito Santo, que habita em mim, e o Espírito Santo é meu ajudador, entre outras coisas que Ele é meu e seu. Sabe, querido? E nós vamos para Efésios 1,17. 1,17, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Perdão, Joshua, Efésios 1,1, depois nós vamos para o 17. Efésios 1,1 diz o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus. Quem é povo de Deus? Sabe? Da cidade de Éfeso na ocasião. O povo que é fiel por estar o quê? Unidos em Cristo. Sabe, unidos. Sabe, queridos, e essa união, é tão importante nós estarmos unidos em Cristo, porque eu ouso dizer que foi essa união com a igreja, em oração com o meu pastor, com o meu marido, com quem eu chamei para orar por mim, com a Ruth, que eu estou aqui. Porque se eu falasse assim, não, eu dou conta sozinha, sabe? E nós temos que ter a percepção do Espírito Santo, porque nós temos que andar em unidade, em amor, sabe? Nós não podemos mais perder tempo com picuinha, com besteira, sabe, com a alma, com sentimentos. Sandra, Deus nos deu esse sentimento para nós governarmos sobre ele. Sabe, queridos, porque vai ter momento que o diabo vai chegar para você e falar, desiste. Desiste de estar na super igreja. Desiste do teu casamento. Desiste do diaconato. Desiste do teu chamado. Olha a tua vida como está atribulada. Desiste deste casamento. Você não vê que você luta e seu marido não sai do lugar? És um menino. E sabe o que eu entendo?
quando eu disse sim para o meu marido, só existe algo que pode me separar dele por um curto período de tempo, a morte. Porque é preciso perseverar. É preciso perseverar em tudo. Em tudo. Em tudo. Desiste deste menino. Este menino só te dá trabalho. Não, não, não. Meus filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Meu filho vai viver e cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. E eu estou aqui como um arqueiro para direcionar meu filho. Eu não criei filho para o mundo. Eu criei filho para destruir as obras do inferno. Sabe, muitas vezes a gente ouve essa voz, desiste. E olha, queridos, o diabo, ele não vai agir naquilo que é ilusão, não. Ele vai agir naquilo que é verdade. Você não está vendo? Olha como é que está a sua vida. É bom você falar com o pastor para você frear, porque se você estiver avançando, você vai adoecer. Aí você começa a falar assim, a doença não é de Deus. Josué e Caleb, sabe, um povo que foi tirado de uma nação com mais de 3 milhões de pessoas, aqueles homens não desistiram. E aqueles homens entraram na terra prometida, porque eles não desistiram. E hoje a gente já está na terra prometida. E por que nós devemos ou temos razão para desistir? Por que eu devo desistir do meu chamado? Por que eu devo desistir daquilo que me foi proposto? E sabe, quando você começa a orar pelo teu chamado, pelo aquilo que foi proposto para você, Satanás vai vir com o espírito de intimidação para você recuar. Ele vai te dar razão. Mas sabe, nós devemos estar... Agora nós vamos para Efésios 1:17. Sabe, é tão poderosa essa oração. Sabe, tem um dos livros de Kenneth Hagin, fala que ele orou mais de 7 anos essa oração. Olha só a perseverança daquele homem. Eu acredito que Kenneth Hagin ele orou a vida inteira. Mas sabe, até que começou a romper coisas. Sabe, a gente não pode, sabe, achar que a palavra de Deus é micro-ondas. Falou, pá. Nós aprendemos aqui que no Espírito da Fé, que tem coisas que a gente fala e acontece na hora, mas tem coisas que é preciso a perseverança. Sabe, que esteja bem claro isso. Em nós que somos igreja, essa oração de Paulo, a igreja de Éfeso, e eu digo a oração de Paulo, a nossa oração, a igreja Verbo da Vida Ceilândia. E Paulo fala assim, e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês, a nós, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Para que assim vocês, nós, Igreja Verbo da Vida Ceilândia, conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra o quê? A mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Sabe, luz na Bíblia, e tem significados de luz, que quando Deus ele falou, haja luz, luz é revelação, é conhecimento da palavra, é revelação. Sabe, antes de eu estar no remo, eu achava que o haja luz era o sol. Não, e o sol, ele foi criado depois da luz. Então, Paulo ora para a gente, para nós, igreja, a igreja do Senhor, temos revelação da palavra. Sabe, entendimento, porque é um povo que entende, que tem revelação da palavra. É um povo, sabe, é um povo forte, é um povo de uma fé forte. É um povo que avança, é um povo que não retrocede, é um povo que sabe por que veio ao mundo e não veio a passeio. Nós estamos aqui com um propósito, sabe? E Paulo fala assim, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu a seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Nós somos filhos, nós somos um povo, uma geração eleita. E como é grande o seu poder que age em nós. Rapaz, se uma lente de 25 graus me impedisse de vir aqui ministrar o Evangelho de Cristo, sabe, se um problema lá na tua casa, sabe, chega para você e fala, olha, não dá para ir para a igreja hoje, diga porque o melhor lugar para você estar é aqui. É aqui, recebendo instruções da palavra do Senhor, se alimentando. A sua fé tem que ser forte no Senhor. Forte, e a fé só vem ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando você lê a Bíblia, lê em voz alta, prega para você. Sabe, prega para a tua alma. E fala, você é forte, você é corajosa, quem poderá te resistir se o maior habita em você?
sabe? E Paulo ainda fala assim, e esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo dentre os mortos. Você tem noção? Essa mesma força e poder, o Espírito Santo de Deus em nós, a unção de Deus em nós, ela ressuscitou Cristo. Se ela ressuscitou Cristo dentre os mortos, o que ela não pode fazer por nós? O que ela não pode fazer por nós, sabe? E eu acho interessante que Paulo, ele ora, e para Colossenses, ele quando vai para Colossenses 1, olha o que ele fala, Colossenses 1:9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, Paulo falando à igreja de Colossenses, e de pedir que transbordem. Ei, queridos, não basta, sabe, sermos batizados pelo Espírito Santo. Nós precisamos transbordar do Espírito. Nós precisamos transbordar. Olha Paulo já orando por uma maturidade, por algo mais. Transbordem de pleno. Em Efésios 1 ele fala de todo o conhecimento. Aqui ele fala do pleno conhecimento da vontade de quem? Da vontade de quem? De Deus, amados. Sabe o que é nós orarmos e falarmos, Senhor, eu quero transbordar do pleno conhecimento da Tua vontade para a nossa vida. Sabe, querido, chegou o tempo de nós orarmos e falarmos, Senhor, eu quero transbordar do pleno conhecimento do Senhor para a minha vida, até mais que nada importe em mim. Eu pare de olhar para o meu umbigo e oro para o Teu amor em mim, para o Teu pleno conhecimento em mim. Sabe quando a gente começa a se ver assim, a se enxergar assim, a transbordar assim, você começa a dar trabalho para o diabo. Sabe? Porque tudo que o diabo quer é um crente intimidado, um espírito de intimidação, para que você não avance. Ele fala, tu é crente, mas fica aí. Não, queridos, você não nasceu para viver em círculos. Você nasceu para avançar. Você nasceu, sabe, para novos começos. Você nasceu com um propósito, sabe? Chega de perdermos tempo. Chega de perdermos tempo. Se Deus te chamou para um ministério, sabe? O sangue pode dar na canela, mas tu avança. Tu avança. Porque Deus conta com uma igreja madura, que cresça e transborde no pleno conhecimento dele. Sabe? E quando Paulo fala em pleno conhecimento, em toda sabedoria e entendimento, sabia que isso é inteligência espiritual? Eu lembro que uma vez Neide falou isso para mim de inteligência espiritual. Tem umas coisas que eu ouço, sabe? Que ela parece que vem como brasa viva assim no meu coração e entra no meu espírito. E aquilo não sai de mim. Sabe, inteligência espiritual. Imagina, queridos, nós como filhos, cheios, transbordando do pleno conhecimento de Deus. Você é um inteligente espiritual. Você entende, sabe, que nós, como somos guiados pelo Espírito Santo, o índice de erro em nós tem que ser 0. O índice de erro tem que ser 0. Sabe essa história? Isso me incomoda. Amados, até mesmo na minha... Pega a palavra de Deus e distorce. Na minha infidelidade, Deus continua sendo fiel. Eu já vi, sabe, filhos de Deus falar, não, queridos, claro, isso quer dizer o seguinte, que Deus não muda. Quem tem que mudar é você. Sabe, eu vejo filhos de Deus na minha infidelidade, com orgulho de ser infiel. Falei, não, querido, sabe o que Deus está falando? Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Eu acho interessante quando Paulo fala assim, ó, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Aí está o segredo, queridos. Em toda a perseverança, longanimidade com alegria. Olha que interessante. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe?
Eu acho interessante, uma coisa que eu aprendi com o Neide, e eu digo assim que estar com o Neide é uma aula de sabedoria. E eu louvo a Deus o quanto Neide, meu pastor, nos ensinam. Sabe, Neide, quando vem com aquele, olha, amada, preciosa, é porque... Fala, Neide. Fala, o que eu fiz, Neide? Ela outra vem, amada, o que eu fiz? Calma, o que eu fiz? Igual menino. Menino, sabe, menino no sentido, o que eu fiz, Neide? O que eu fiz, Neide? O que eu fiz? Calma. Sabe, essa sabedoria que nós vemos, a gente pode ver na Neide e nos instruir no caminho. Sabe, ontem, quando o Neide teve uma conversa comigo, eu fui para casa, eu falei, pai, obrigado, pai. O quanto o Senhor me ama. O quanto o Senhor quer me ver crescer. Sabe, quando alguém chegar para você e corrigir você em amor, sabe o que você tem que se sentir? Grato. É grato. Sabe, você tem que, sinceramente, você tem que falar, obrigado, pai. O Senhor me ama. E o Senhor quer me ver como filho maduro, porque Deus não pode entregar grandes coisas para filho menino. Deus só pode confiar grandes coisas a filhos maduros. Sabe, quem tem filho pequeno, você não vai dar a chave do teu carro, da tua Land Rover, Evoque para dirigir. Você não vai dar a chave da sua Hilux para o seu filho dirigir, porque você vai olhar, ainda é menino. Sabe, e quando eu observei Joshua com a chave do carro, porque Joshua criou maturidade e pastor entregou a chave, e ontem eu observando, sabe, nós observamos, existe uma nuvem de testemunha que nos cerca, sabe, a perseverança desse casal, e o pastor olhando assim para o Joshua, meu filho dirige bem, meu filho está dirigindo melhor que ele, sabe, imagina Deus olhando para nós e falando, meu Deus, Carlene, você está sendo Cristo aqui na terra, Rafa, eu só não vou falar que Deus, o coração dele se encheu de orgulho, que orgulho não vem de Deus. Meu coração se enche de alegria, porque a Bíblia fala que o coração do Senhor se alegra em ver os filhos dele prosperar. Sabe? E a gente só pode alcançar isso se a gente perseverar. E estarmos transbordando do poder de Deus. Sermos plenos em Deus. Sabe? Vivermos essa plenitude em Deus. Sabe, queridos, nós vamos avançar para um novo tempo e um novo tempo. Sabe, nós temos que estar firmes e perseverando, sabe? Olha, os ministros da igreja perseverando em estudar e se aprofundar na palavra. Eu falo o corpo de ministro porque nós estamos aqui, sabe? E a gente não pode chegar aqui em última hora, pegar uma palavra, eu vou ler, eu vou gravar. Não, queridos, tem que fluir. Sabe, um dia orando ao Espírito Santo. E a gente, sabe, quando a gente vem para cá, isso não acontece só comigo não, me dá um borboleta no estômago. E eu falei orando, Senhor, fala comigo, Alessandra. Sabe, tem hora que o Espírito Santo ele é bem certeiro comigo, ele é bem assim, sabe? Toma lá da cá. Sandra, você se enche da palavra e eu te inspiro a pregar. Você se enche, eu te inspiro. Olha a parceria. Você se enche, eu te inspiro. Sabe? E quando nós estamos aqui unidos em amor, como diáconos, servindo a igreja do Senhor, porque primeiro a gente experimenta dessa palavra. Eu experimentei dessa palavra hoje. Sabe, eu experimentei dela, eu falei, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo. Eu tenho uma palavra pronta, o Senhor muda tudo, e senta aí, às 18 horas, eu olhei no relógio, eu fiquei 1 hora procurando a lente, Ruth, quando o Senhor, chame Ruth, e eu ainda falava, não, Ruth, o Senhor, chame a Ruth. E meu marido teve que sair de novo para buscar o Natan. Quando o Espírito Santo falou, chame a Ruth, eu liguei na hora, a Ruth, 1 hora, eu suando frio lá. A Ruth, em questão de segundos, ela deitou, tá aqui a lente, meu Deus, eu passei rodo, passei tudo. Sabe, porque eu ouvi uma instrução. Sabe, se eu ouvisse a minha alma, se eu ouvisse as circunstâncias, eu poderia não estar aqui ministrando para vocês. Eu poderia estar na minha casa lamentando, sabe, toda vitimizada. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Sabe, queridos, persevere no seu casamento, persevere no seu chamado, persevere com seus filhos. Persevere, sabe, seja uma leoa, se agarre às promessas de Deus. Sabe, um dia eu ouvi uma ministra falar, eu sou igual o pitbull. O pitbull, quando agarra a sua presa, você já viu que ele não larga, ele só larga se alguém matar ele. Ele não larga, o maxilar dele trava. Sabe, muitas vezes nós temos que ser, aliás, em todas as vezes, nós temos que ser assim, se Deus falou, eu fico com a palavra. Eu vou ficar com a palavra.
Sabe, naquele momento que minha unha saiu, que doeu. Eu falei, que raiva. Eu chorei, até meu pastor me ligou. Ele, pastor, calma, minha filha, não chore. Eu falei, pastor, eu estou com tanta raiva do diabo. Tanta raiva do diabo. Naquele momento, me desceu um cansaço. E passou toda a correria que eu estou desde segunda-feira. Me desceu. Aí, quando a minha boca... Sabe, quando a minha boca, que é a pena de um habilidoso escritor, como está no Salmo 46, eu levantei a minha mão e um dia eu estava, o último encontro que nós tivemos na casa da Ruth, o aniversário dela, eu cheguei para a Neide. Neide, eu estou tão cansada, Neide. Minha filha, levante as mãos, toda Neide, levante as mãos para o céu e dê graças. A graça, eu só fiz assim, eu estou cansada não, estou nada. Cansada está o cão. Sabe, sério, eu sentei, amados, eu sentei bem assim mesmo, eu sentei no chão da minha casa, fiz igual a Chiquinha do Chaves. Aí quando eu abri minha boca para dizer que eu estava cansada, eu falei, meu Deus, como eu estou forte. A tua graça me sustenta, a tua graça me dá força. Sabe, porque tem horas que você vai ser tentado a abrir a tua boquinha. A pena habilidosa de um escritor que Jesus te deu, esta língua é uma pena habilidosa para escrever teu futuro. E Deus é tão maravilhoso que Ele já deixou um monte de cola para você. A palavra. Para você escrever a palavra que Ele escreveu a teu respeito. Você não vai falar, como é que eu vou escrever, Deus, meu futuro? Não, eu estou dando cola. Eu te amo tanto, Sônia, que eu vou te dar uma cola. Vai para a minha palavra que já está tudo dito a teu respeito. Sabe, eu falei, obrigado, Senhor, porque a tua graça em mim me dá força para criar meus filhos, me dá força para lavar a louça, me dá habilidade para deixar meu lar organizado. E ainda na segunda-feira eu ainda me enfiei num grupo, sabe, do curso da mesa, porque meu casamento é um casamento de excelência, porque o meu casamento foi feito para dar certo. Sabe? E eu falei, pai, agora eu vou numa nova fase na minha vida, saber montar uma mesa. Uma mesa. Sabe, queridos, não é uma mesa com os melhores talheres. Claro que Deus tem isso tudo para a gente, mas é uma mesa cheia de amor. É uma mesa onde nós olhamos um para o outro e conversamos. Sabe, é esse pão, o pão que é Jesus Cristo sobre a mesa. E sabe que para eu ter isso eu preciso perseverar? Sabe que para você ter as promessas de Deus, você precisa permanecer firme e perseverar. Perseverar. Sabe, Vaurileno, Deus tem me falado muito de você ultimamente. E eu creio, Vaurileno, eu creio num crescimento na sua vida, estratosférico, como Carlene tem falado sobre nossas vidas, extraordinário sobre a sua vida. Sabe, hoje o Senhor me mostrava a sua vida, você tanto no seu ministério, você crescendo, sabe, você crescendo, toda palavra, sabe, de maldição que foi dita no teu passado, Jesus Cristo, sabe, pegou todo o escrito de dívida que tinha sobre a sua vida, sabe, rasgou. Sabe, existe uma nova vida, uma nova fase para você. Uma fase onde você vai ler a Bíblia como nunca. Uma fase onde você vai ler livros como nunca. Você vai ter cada vez mais desejo de crescer e amadurecer. Porque é preciso na sua vida, queridos. Sabe, essa fase de crescimento na sua vida, eu via nitidamente um novo tempo na sua vida, Vaurilene. Um novo tempo de crescimento. Crescimento e você, pai, pai de nações, sabe, pai, você aconselhando homens, sabe, você aconselhando famílias, sabe, com toda a sabedoria que Paulo ora aqui, transbordando do pleno conhecimento de Deus. Sabe, Mateus, é um tempo novo na sua vida. É um tempo novo na sua vida. Eu nunca vou esquecer, Mateus, o dia que eu te vi ministrar aqui. Sabe, Mateus, você tem que apontar o dedo bem pro chão e falar assim, já era, diabo. Já era. Meu nome é fé, sobrenome perseverança. Eu tenho nome e sobrenome. Sabe, você é ungido de Deus, Mateus. E eu creio numa palavra sobre a sua vida. As melhores ministrações da sua vida estão por vir. Eu creio você, sabe, tendo a revelação da palavra, você se inspirando cada vez mais, lendo e revelações. O Espírito Santo contando a você segredos que estão na palavra de Deus que Ele quer revelar a você. Eu creio no novo tempo na sua vida, no novo tempo na sua família, no novo tempo na vida de Vivi, na vida dos seus filhos. Porque você é um sacerdote do seu lar, você nasceu para dar certo. Quando Deus te criou, Ele te gerou, foi pela palavra.
Você foi gerado pela palavra. Sabe, Mateus, é um novo tempo. Sabe, ministros de excelência, diáconos de excelência. Sabe, queridos, nós precisamos ser preparados para um novo tempo. Porque nós vamos para um novo templo e nós precisamos. E não caia na armadilha do Satanás quando vier um líder te consertar em amor, te conduzir em amor e seu coração fechar para a correção. Porque a correção nos faz ser maduros. E Deus nos chama a sermos filhos maduros. Sabe, a Bíblia fala que na hora traz um constrangimento. Sabe o que você tem que falar? Crie por isso falou. E pode sair daqui constrangimento. Ei, eu sou templo do Espírito, e comece a orar e agradecer pelo seu líder. Porque se seu líder, sabe, eu costumo dizer assim, a maior prova que alguém pode ter por mim é me corrigir. Rapaz, quando alguém me corrige, sabe, tem hora que faz, mas quando alguém me corrige, sabe, na hora a gente fica assim, eu vou para o meu cantinho orar e falo, Pai, obrigada. Sabe, obrigada, Senhor, como o Senhor é zeloso comigo. Antes de eu entrar no verbo, sabe, eu aceitei Jesus há mais de 20 anos. E enquanto eu não estava no verbo, porque eu digo, sabe, com todo amor e respeito. Eu falo com o Carlene, falava, Carlene, onde a gente estava? Carlene, que a gente não conhecia essa palavra. Carlene, mais de 20 anos, com a boca aberta aí no mundo. Carlene, tu era crente? Carlene, eu não, eu também não era não. Aonde a gente estava, irmã? Meu Deus, e a gente vivia em igreja, né, Carlene? E conferência disso e conferência daquilo, ovelha procurando grama em outro pasto. E hoje, eu digo mesmo, Carlene, nós somos tão alimentadas que eu não vejo necessidade nenhuma de ir, com todo o respeito, e de outra conferência de outras igrejas, de tanto que o verbo da vida, essa visão, ela cuida dessa palavra. Que palavra? Essa é Cristo. Sabe, é Cristo. Eu falo, meu Deus, sabe, eu vou orar, eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada porque, olha, o Senhor não deve nada para ninguém. Eu posso não ter tido um pai e uma mãe que me corrigiam em amor, mas o Senhor colocou uma liderança, um pastor, e uma esposa do meu pastor, eu vou começar até a chamar ela de Mama Neide. Porque eu já vi que tem a Mama Jane, e eu vi lá na imersão profética que tem a Mama Vânia. Aí eu tava, pega aí, Rafael, pega, Rafael. Falei, rapaz, se o verbo da Paraíba tem a Mama Jane, o verbo de Salvador tem a Mama Vânia, por que eu não posso ter a Mama Neide? Sabe, se tu for, fala sobre o que tu aprendeu da imersão profética, um monte de coisa, mas ficou, gravava o Mama Neide, ficou. E eu falei, gente, como o nosso coração, sabe, a gente conversa, eu, Carlene e Rafa. Falei, rapaz, aquela mulher bate na gente de toalha molhada. Vocês sabem por que é toalha molhada, né? Só quem apanha de toalha molhada apanha no secreto, e a toalha molhada para não deixar marca, para ninguém ver, sabe? E por esse amor. E assim, queridos, sabe, é com o seu líder da diaconia, assim, é com a sua liderança em cada ministério na escola de crianças. E assim, sabe, é esse amor, essa unidade que Paulo fala aqui, sabe, em Colossenses, que a gente deve andar nessa unidade de amor. É nessa perseverança quando o líder chegar para você e te explicar que você precisa avançar, que tem coisas. Você sabia que a gente, quando faz algo para o Senhor, a gente vai na toda expectativa, tudo perfeito, tudo perfeito. Aí quando chega o líder, porque você sabe que quando alguém está do lado de fora, ele vê melhor do que a gente? Aí quando chega o líder, foi tudo bem, eu agradeci a cada um, mas tem algo que precisa melhorar. Sabe, e às vezes tem pessoas que já fecham o coração e já falam, não, eu fiz de tudo e a pessoa ainda vem colocar defeito. Não, queridos, persevere. Persevere em amor, não é defeitos. Sabe, a gente não é tão perfeito que nunca precisa melhorar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós somos como a luz da aurora e a nossa vida vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Que dia perfeito? No dia que a gente estiver num corpo incorruptível e não tiver ninguém para nos ajudar em amor a crescer. Crescer dói. Por isso que é preciso perseverar. Porque crescer dói. Vocês já viram? Meus filhos têm isso. Mãe, eu estou com a dor no osso da canela. Quem já viu essa dor do crescimento? Se no natural crescer dói. Sabe, meus filhos, mãe, minha canela está doendo. Eu falei, tu bateu em algum lugar? Não, mãe. Eu falei, a dor do crescimento. Porque no fundinho, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ou é só eu? Mas aí que a gente tem que perseverar em amor e orar e falar, obrigado, Senhor.
Obrigada pelo espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Deus na minha vida, na vida dos meus líderes, na vida do líder do diaconato, na vida do líder dos conselheiros, sabe, na vida do líder de casais, em cada liderança. Porque se a gente acolhe com mansidão a correção, queridos, o segredo é o sucesso. O segredo é o sucesso. E por isso precisamos perseverar em amor. Precisamos, sabe, estarmos tão conectados com essa palavra, e nós vamos entrar, sabe, nesse nível que Deus quer da gente, que está o quê? Naquele que persevera. Sabe, quando se você for falar com um grande empresário de sucesso e falar assim para ele, qual é o segredo do teu sucesso? Você pode ter certeza que ele vai falar assim, teve um momento da minha vida que eu fui à falência, mas não desisti. Teve um momento da minha vida que não deu certo, mas eu não desisti. Porque quando você tem um plano de sucesso, e todos os planos que Deus tem para nós é um plano de sucesso, às vezes a gente está falando para alguém, ou para um público, ou para mesmo os filhos de Deus, e às vezes quando a gente está aqui levando a informação, às vezes a gente tende a se entristecer. Por quê? Às vezes você vai cheio do, eu vou falar e o povo vai pegar junto, e o povo não pega junto. E o povo não entende. E aí o que a gente tende a falar? Não, eu vou retroceder, eu vou ficar onde eu estava, porque o povo ainda não entendeu. E é onde a gente tem que entender que a fé vem pelo ouvir, até que aconteça. E é essa perseverança que Deus quer em nós como líderes, nós como filhos de Deus. Filhos de Deus. Sabe o que eu gostaria? Eu quero que você pense, sabe, o que na sua vida não rompeu, porque você ou estagnou, ou você retrocedeu e você não perseverou. Sabe o que eu acho lindo da história de Abraão com Deus? Quando Deus falou para Abraão, aquele homem rico, com tantos funcionários, Deus falou para Abraão assim, sai da tua terra, da tua parentela. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Sai da tua segurança, sai desse meio de idolatria. Sai da margem, Abraão. Sai, eu vou te mostrar. Sai. Deus não falou para Abraão, ei, Abraão, tem uma terra, o nome da terra é tal. Olha, Abraão, já está tudo prontinho. Não. Deus só falou, sai. Sai da tua terra, sai da tua parentela. E no meio do caminho, o Senhor ainda mostrou, no meio do caminho, o Senhor mostrou a Abraão aonde era a terra. E por muitas vezes Deus quer que a gente tenha um passo de fé, a gente quer falar assim para Deus, não, mas o que vai dar esse passo? A circunstância está falando isso, a gente quer questionar Deus. E sabe o que eu digo para mim? O que eu tenho vivido? Eu tenho vivido, o Senhor tem me esticado. Sabe, eu ouso em falar, eu falei, Deus nem acreditava isso em mim, mas eu acredito e vai. Cara, o que eu falo? É Deus ou o pastor Johnson? Ainda bem que a gente entende o que é a voz do Espírito, porque Deus sempre vai te pedir algo que vai te tirar do seu conformismo, da mediocridade. Sabe, ser medíocre não é palavrão. Ser medíocre é viver na mesmice. Sabe, a vida de um filho de Deus não é rotineira. Não é rotineira. Sabe, eu te aconselho a todo dia você levantar e falar, Espírito Santo, pega junto comigo. Sabe, queridos, quando uma pessoa ela não persevera, uma pessoa é almática, ela vai cair em desespero e depressão. Em desespero e depressão. E ultimamente, eu tenho visto muitos filhos de Deus, sabe, eu, Carlene e Rafa, muitos filhos de Deus que estavam com a gente na caminhada. Sabe, a gente pega e as pessoas nos procuram, ora por mim, filhos de Deus. Sabe, queridos, eu estou depressiva. E chora. O que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo no mundo e a gente tem que ter uma posição, falando, não, eu estou vendo o que está acontecendo na palavra. Sabe, porque as notícias vão querer dizer para você sim. Ei, você vive pelo que você está vendo. Você não está vendo? Você não está vendo? Sabe, meu marido, acho que há um mês atrás, ou menos de um mês, foi diagnosticado com Covid. E eu comecei a clamar o Salmo 91 na minha casa. Falei, na minha casa não. Isso foi numa terça que eu lembro que eu vim para a oração. Na quarta, eu comecei todo dia. Eu habito no esconderijo do Altíssimo.
Eu descanso, o Senhor é meu protetor, ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. E olha que convite só é um, né? Nem chegou nem à beira dos 1000. Sabe, tem hora que você precisa orar a palavra, você precisa perseverar em o mundo. E olha, e foram notícias só numa semana, de conhecido nosso, de uns 15 dias, morreu de Covid. Eu continuo com a palavra. Eu continuo com a palavra. E sabe, foi eu dentro de casa, cuidando de marido, cuidando de filho. Eu já até brinco, eu vou parar de falar isso. O próximo resumo do que o pastor vai me pedir, que é Visões, o livro Visões. Vai ter um mãe? Não vai ter não, pastor. Eu estou lá quando eu estou na vibe. Meu Deus, que coisa ali. Mãe, eu quero todinho. Pede lá pro teu pai. Não, mãe, o teu é mais gostoso. E eu, menino, vai lá pedir pro teu pai. Não, mãe, o teu é gostoso. Sabe? E nós precisamos entender que nós temos um ajudador dentro de nós, que nos ajuda a lidar com a correria, assim, do dia a dia, sabe? E a gente precisa perseverar naquilo que Ele prometeu para a gente, senão nós vamos chegar com desculpa diante de Deus. Mas antes de chegarmos com desculpa diante de Deus, Ele já fala, tu é indesculpável. E por isso que Deus hoje, eu louvo a Deus, que Ele me deu essa palavra hoje para a igreja, porque eu ia estar pregando aqui, com lente ou sem lente, porque eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu tenho visão de águia, porque a águia vê de longe, eu não tenho visão de galinha que vê tudo de pertinho, não. Mudou a chave, mudou na nossa vida, sabe, queridos? E eu creio que Deus me deu essa palavra mesmo porque Ele tem falado comigo, é andar sobre as águas. Sabe, andar sobre as águas é andar sobre a palavra. Sabe, às vezes, as circunstâncias vão dizer, tu está vendo que não vai dar. Se Deus falou que vai dar certo, eu não tenho que olhar por circunstâncias. Se Deus te chamou para um ministério, e Ele te chamou para um ministério, rapaz, avança, persevera, porque o resultado disso tudo é prosperidade. Ou como Deus tem falado conosco, verbo da vida Ceilândia. Eu achei tão lindo, sabe, o Senhor falar o meu coração, sabe? Porque nós temos aqui, ó, que cobrir a vida um do outro em oração. Um do outro em oração. E o Senhor falar comigo, Igreja Ceilândia. A minha igreja vai ser conhecida como uma igreja que anda em amor. Hoje o Senhor falou isso comigo, falei, que coisa linda, Senhor. Uma igreja que anda em amor. Uma igreja onde as pessoas vão ver Cristo nela. Sabe, uma igreja tão próspera, que vai transbordar. E todos aqueles que vão chegar até vocês vão ser supridos. Sabe, vão ser supridos em tudo. Porque é isso que Deus quer, que a gente transborde. Sabe esse copo aqui, queridos? Ele está cheio. Ele está cheio, esse copo aqui. Mas existe uma grande diferença dele estar cheio e dele transbordar. E sabe, nós somos esse copo aqui. E o que Deus tem para nós não é estarmos cheios. É como Paulo fala na oração dele em Colossenses. É transbordarmos. Transbordarmos no pleno conhecimento. Se tu sabe que tu é em Deus, lá vem diabo com mentira, tu vai parar? Tu vai retroceder? Não vai nada. Sabe, transbordar no pleno conhecimento de Deus, transbordar no amor de Deus, transbordar em servir em amor, transbordar em alegria de estarmos reunidos. Isso aqui não é algo natural não, queridos. Isso aqui é junção de poder, sabe? Poder, isso aqui é um templo onde nós estamos, onde santos estão reunidos. Nós não podemos tratar o que é comum que Deus santificou. Sabe, somos santos, unidos em Deus, para prestarmos um culto a Ele e ouvir as direções dEle. E eu encerro com isso. Hoje, deixe para trás a procrastinação. Sabe, procrastinar e deixar tudo para amanhã. Sabe, deixe para trás o desistir. Estou cheio de coisas para fazer. Sabe, uma coisa que eu aprendi com essa igreja, Deus não chama desocupado. Sabe por quê? Porque se Ele chamar o desocupado vai continuar desocupado e dando desculpa. Sabe por que Deus chama aquele que tem habilidade para fazer muitas coisas? Porque Ele sabe em quem Ele pode confiar. Porque se você sabe gerenciar seu tempo, você vai ter um futuro grandioso. Amém, queridos? Indesculpáveis em não ter tempo para orar. Indesculpáveis em não ter tempo para ler a Bíblia. Sabe, nós precisamos perseverar. Persevere em tudo. Porque Deus nos criou para sermos cheios e transbordarmos do pleno conhecimento dele. Amém, queridos?